Olá a todos, eu sou Magela Borba Gato, mestre da cultura popular brasileira e estou aqui no Sítio Acalanto. No primeiro vídeo contei um pouquinho da história do Sítio Acalanto e agora eu vou contar aqui como é que o barro do Sítio Acalanto despertou em nós a ideia de produção. Num dado momento, essa vivência que a família Marx tem aqui no Sítio Acalanto, foi necessário fazer uma revisão de um dos poços que fornecem água para o sítio. Na ampliação desse poço, verificou-se a existência de uma argila. Naquele momento, Patrícia trouxe, a informação da existência desse barro, dessa argila, pedindo, uma opinião técnica. Será que era uma argila modelável? Bem, eu observei a argila, disse, bom, é necessário fazer o processo todo, de retirada do poço, colocar essa argila para descansar, com todo aquele processo anterior de peneiragem, colocar na água, enfim, aquilo que a gente chama de descanso da argila, que é o momento em que ela vai se tornando mais fina, decantando. Então, o processo da decantação. Então, eu disse a Patrícia e o Juan, bom, vamos fazer esse experimento, coleta a argila, faz o processo de peneirar, separar pedrinhas, raízes, coloca na água, vamos ver como é que ela reage. E depois de alguns experimentos, que Patrícia e Juan foram desenvolvendo ali de observação, chegamos num ponto em que aquela massa apresentava alguma plasticidade. Ela apresentou, então, algumas características próprias para argilas modeláveis, ou seja, era possível modelar alguma coisa com aquele barro. E aí, tendo passado essa fase do entender aquele barro, nós fomos entender como é que ele reagia agora ao processo de modelagem. Tentamos peças grandes, peças pequenas, peças compactas, peças ocas, peças inteiras, e elas foram tendo suas reações. Só que para saber efetivamente se aquele barro se tornaria cerâmica, seria necessária a queima. É o fogo quem certifica o barro. E aí nós construímos um forno pequeno, experimental, chamado de forno de barranco, muito primitivo, mas bastante funcional. E fizemos ali a primeira experiência de queima. Para nossa surpresa, o barro realmente estava apto a ser queimado. E não só ser queimado, como ele também resistiu a temperaturas mais altas do que o necessário. Normalmente nós queimamos aí a 800 graus e aquele barro da primeira queima passou de 800 graus. Tanto é que nós tivemos peças que chegaram muito perto da vitrificação. Então foi uma surpresa muito grande entender que aquele barro bastante exigente, eu diria que é um barro caprichoso, porque ele tem umas particularidades na hora de decantar, não é tudo que ele aceita para ser modelado, porém, quando ele entra em contato com o fogo, ele tem uma super resistência. Então, esse forninho de barranco também foi uma surpresa, porque ele foi criado, logicamente, a partir de conhecimentos prévios de forno a lenha, mas também num formato pouco usual.
né? Bem, como é que eu diria assim, experimental mesmo, né? E o forno, né, que foi construído quase que na totalidade pelo Juan, deu super certo, né? Nas outras queimas nós fomos fazendo algumas pequenas adequações, mas ele segue até hoje cumprindo perfeitamente sua função, né? Já fizemos 4 queimas, conseguimos reduzir o tempo de queima, né? Inicialmente uma queima leva entre 6 a 8 horas. Lá na primeira queima ela ficou aí perto das 6 horas. Na segunda queima, 4 horas. Na terceira, um pouco menos. E na quarta, nós batemos o recorde. Foi assim uma queima ultra rápida, né? O que provou para nós que aquela argila reage muitíssimo bem a temperaturas altas, né? Futuramente vocês vão ter a oportunidade de ver aqui os produtos, né, que nós elaboramos com esse barro, nessa queima, nesse lugar, né? E realmente foi e está sendo uma experiência muito interessante, voltada para a cerâmica primitiva, né, com utilização de matéria-prima local, utilizando recursos próprios daqui, né, e com lenha do próprio sítio, né? Então, é uma experiência 100% do local.